Seja muito bem-vindo ao Grego Bíblico. Nós estamos diante de um texto da Palavra de Deus, tanto na versão grega quanto na versão em português. Ambas vão nos auxiliar na compreensão da Palavra de Deus. Comecemos com o texto em grego, o grego koine, que diz o seguinte: cai. Esse cai é uma conjunção conforme a informação que nós temos. Nós temos informações da morfologia, da forma, da estrutura de cada uma das palavras. Cai significa e, também, até mesmo, realmente, mais. É, portanto, uma conjunção. Via de regra, ela tem o sentido de e, mas pode assumir, de acordo com o contexto, as outras formas ou variações. Temos então a palavra na sequência diagenomenu. Diagenomenu. Diagenomenu é a palavra que dá a ideia de passar, de continuar. A ideia aqui, no caso, é mais que já passou o período. Nós temos, então, a informação morfológica, que é um verbo no aoristo, um particípio, está no caso genitivo neutro singular, e eis aí as informações que nós temos através desse recurso gratuito que qualquer pessoa pode baixar, instalar no seu PC, no seu notebook e fazer o seu estudo da Palavra de Deus. Nós temos agora tu, que é um artigo, tu, ele está no caso neutro. A próxima palavra, sabato. Sabato, no caso, é traduzido como sábado. Sabato. Maria, que equivale a Maria conforme em português. Aqui é um artigo feminino. Re, a pronúncia. Como aqui é um nome feminino, esse artigo ele concorda, ele faz uma concordância. Magdalene, que a gente traduz como Madalena. Magdalene, Magdalene, mais uma conjunção geralmente é e, cai, e, Maria, re, novamente um artigo feminino, tu, Iacobo, 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 no caso, significa Tiago, justamente, Tiago. Nós vamos prosseguir. Cai, aquela conjunção já vista. Nós temos agora Salome. Salome. E nós temos a tradução de Salomé. Começa com um E, não é aspirado. Se fosse o aspirado, ficaria re, mas como não é, egoração. Egoração. Aqui é a sílaba tônica, egoração. Egoração, no caso, significa estar no mercado, ir ao mercado. A ideia pode ser de negociar, ou comprar, ou vender. E aqui foi traduzido como que elas compraram. Nós temos a palavrinha o A aqui, também não tem aspiração. A sílaba tônica está aqui, em cima do ômega. Eu marquei agora aqui, esta é a sílaba tônica. E a gente vai fazer a leitura agora. Arômata. Arômata. Arômata, nós
você deve ter deduzido, vem a nossa palavra, significa a nossa palavra aroma, no sentido de perfume, esta conotação. Bastante utilizada essa conjunção, você não pronuncia ina, porque tem uma aspiração. Se aumentar aqui o texto, vocês vão observar que tem uma aspiração. E por isso você pronuncia rina, rina. E rina, no caso, essa conjunção significa para, a fim de que, para que, indica a finalidade. Nós temos agora el, tu, sai. El, você pode ler el, tu, sai, el, tu, sai, é outra forma, diferenciou um pouquinho. E tem gente que utiliza o teta, que eu vou destacar aqui, esse teta como um som de TH em inglês. Ele soaria quase como, porque a língua fica entre aqui, a boca, no meio da boca, e soaria próximo ao som de F. Próximo, não exato, tá? Por exemplo, assim, na palavra Smith. 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 Aqui no caso, a palavra teós, que eu utilizo aqui como teós, como TH, mas tendo um som de T, para não fazer essa distinção, uma questão de didática, porque a gente não faz uso das palavras para conversação, e sim para a leitura. Então, ao invés de falar teós, seria próximo a algo de feós, feós, fe. Mas tem que colocar a língua no meio da boca e tentar se aproximar ao som de TH. Mas fica aqui essa ressalva. Você pode pronunciar com TH em inglês ou manter a pronúncia, como eu falei. Geralmente, nós temos, pelo menos aqui no Sudeste e de uma forma específica no estado do Rio de Janeiro, a pessoa, esse L, a pessoa pronuncia como se fosse o U, El, El, e ela vai ler assim, El, tu sai, El, El, tu sai, El, tu sai. Agora, se você quiser manter o som do L, você vai ter que levantar a língua até o céu da boca. L, L, tu sai. Mas isso seria mais que um preciosismo, ou ainda, como falei, adotar o som do TH em inglês aqui para essa palavra. O importante é você ler e entender que el tu sai ou el tu sai significa o seguinte: vamos aqui, deixa eu ver aqui. Significa dar a ideia de vir de pessoas, vir de um lugar para outro, aparecer, apresentar, enfim, tem vários significados. Foi traduzido aqui para irem, porque aqui o rina já indicava uma finalidade para alguma coisa, né? Para irem foi traduzido. Irem fazer o quê? Fazer o quê? Foram fazer o quê? A pergunta vai responder. Nós temos a palavra autônomo, autônomo, e nesse caso pode ser ele, em referência ao mesmo. Essa partícula, vou dizer assim, pode indicar a ideia dele, ele próprio, etc e tal. Mas fazer o que com ele? É isso aqui, ó. A lei sons. A lei,
A lei de Sonsin. A lei de Sonsin. Ou seja, fazer com que fosse embalsamá-lo. Em que sentido? Preparar o corpo, ungir. Pessoas importantes eram ungidas com perfumes e etc e tal. E esta foi a intenção dessas pessoas envolvidas nesse versículo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. A ideia aqui é de ungir. Era uma prática para pessoas importantes. Pessoas importantes eram ungidas. Nós temos essas informações. Tudo isto e muito mais você pode obter onde? Indo no site que eu vou deixar na descrição. Traduzindo a palavra. É um programa de estudo bíblico que você tem acesso a diversas bíblias, dicionários, livros, tudo de forma gratuita e legalizada. Não é pirataria. É um programa desenvolvido porque recebem recursos donativos e eles fazem com que esses materiais sejam viabilizados e praticamente todos esses materiais são dados as permissões para a utilização, quando não, alguns livros já não são mais de domínio público. Digo, já são de domínio público, logo não tem nada relacionado aos direitos autorais, ou seja, respeita todas essas questões legais, não apenas de um país, mas de vários países. Então é um programa muito bom mesmo, que você pode baixar e instalar. Vamos ficar por aqui em relação ao grego. Nós analisamos apenas um versículo. Agora, o mais importante que eu quero salientar antes de terminar é dizer o seguinte: mais importante do que você ficar fazendo a pronúncia a mais próxima possível do original, embora cá entre nós não sabemos exatamente qual era a pronúncia, a forma de cada uma delas, das suas palavras, mas adotando um sistema de pronúncia, no caso, eu utilizo a pronúncia erasmiana, assim mesmo como uma adaptação, mas existem outros tipos de pronúncias. Mas o importante é o quê? É você bater os olhos, por dizer assim, e na medida do possível já decorar. Aqui é uma conjunção. Cai, cai, conjunção. Você vai repetir muitas, milhares de vezes no Novo Testamento. Depois você bate o olho aqui e sabe que tu é um artigo. Uma outra conjunção. Aqui você pode já ina, não, você pode já entender que é uma conjunção também, que indica finalidade. Esse re é um artigo feminino, quando é masculino, aqui feminino, e quando é masculino, é geralmente ró. Vou mostrar um caso aqui de artigo masculino, ó. Ró, rolitóis. Ou alguns vão pronunciar mais ou menos assim, rolifos, lifos. Eu pronuncio rolitos, mas você já tem essa informação, ó, aqui, ó. Aqui é um artigo masculino, ó. Artigo masculino singular. E aqui, o texto que nós estamos vendo, o re é um artigo masculino, no caso, feminino. Re. Fiquemos com essas informações. Até o próximo vídeo sobre grego bíblico e que você possa baixar, instalar, ter o seu recurso, ter a sua versão disponibilizada de forma gratuita, legal e, sobretudo, que você possa fazer bom uso dessa ferramenta. A grana está curta, tem pouco dinheiro, não é desculpa,
mas para deixar de aprender o grego koiné, porque está, vou dizer assim, praticamente na palma das nossas mãos, é só termos acesso por meio de um mouse, de um clique, de uma visualização, ainda que seja no celular, através de outros aplicativos do texto grego e de muitos outros recursos, como dicionários, etc. e tal. Até mais e fiquemos por aqui, então.